Bem-vindos, amados, a mais uma aula! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre triângulos, quadriláteros e construção de polígonos no plano cartesiano. Vamos lá! Primeiro vamos aí ver o triângulo e seus elementos. Vamos ver os elementos do triângulo. Então nós temos aqui, ó, esses pontos, os pontos A, B e C são chamados de vértices do triângulo, ou seja, é onde as arestas se encontram. Onde essas arestas se encontram, nós chamamos de vértices. Quais os vértices desse triângulo? A, B e C, ok? Os segmentos AB, AC e BC são os lados do triângulo. Então, nós temos aqui, ó, AB é um lado do triângulo, AC também é um lado do triângulo e BC ou CB também é um lado do triângulo. Ok? Então vamos ver mais uma situação. Os ângulos, então nós temos aqui, ó. Aqui dentro tem um Azinho minúsculo, B minúsculo e C minúsculo. Então o que? Esses daqui são os ângulos de triângulo. Então nós chegamos a uma conclusão aí, ó. Quer dizer que o triângulo tem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Muito bem. Utilizamos o símbolo delta ou delta, esse triângulozinho aí, para indicar um triângulo. Assim, o triângulo ABC pode ser representado dessa forma aqui, ó, delta ABC, ok? Então, é dessa forma que nós podemos simbolizar aí o triângulo usando o delta, perfeito? Vamos ver agora a classificação dos triângulos quanto aos seus lados. Os triângulos eles podem ser classificados em segundo os seus lados e pode ser classificado segundo os seus ângulos. Esses primeiros que nós vamos ver agora é segundo os seus lados. Ou seja, quando um triângulo ele possui os 3 lados iguais, vejam aqui, ó, com mesma medida. Vejam, esses 2 tracinhos aqui simbolizam que eles têm a mesma medida. Então aqui tem 2 tracinhos, 2 tracinhos, 2 tracinhos. Quando vocês veem essa situação assim, desse jeito, isso quer dizer que a medida dos 3 lados desse triângulo são iguais. E qual é o nome desse triângulo? O triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida é chamado triângulo equilátero, ok? Vamos ver o próximo. Aqui, ó, nós temos a seguinte situação, ó. Temos 2 lados aqui com a mesma medida, ó. Esse lado daqui, ele tem uma medida diferente. E como é que é chamado o triângulo que tem 2 lados com a mesma medida? Isósceles. Então, o triângulo que tem 2 lados com a mesma medida é chamado de isósceles. E o terceiro triângulo, nós temos assim, ó. Ele tem aqui, nessa situação, se vocês verem aqui, esse lado tem uma medida, esse lado já tem uma medida diferente e esse daqui já é uma terceira medida diferente. Então, como é chamado o triângulo que tem 3 lados de medidas diferentes? Ele é chamado de escaleno. Então, nós vimos aí 3 tipos de triângulo, a classificação desses triângulos, pela medida de seus lados. Nós vimos o triângulo equilátero, 3 lados com a mesma medida, isósceles, 2 lados com a medida igual, e o escaleno, os 3 lados com medidas diferentes. E agora, segundo os seus ângulos, como eu falei, os triângulos também podem ser classificados segundo os seus ângulos. Então, quando nós temos aí, ó, um triângulo com medidas menores que 90 graus, nós temos aqui, ó, esse ângulo daqui tem a medida menor que 90, esse ângulo daqui menor que 90 e esse ângulo daqui também é menor que 90. Então, quando isso acontecer, os 3 ângulos tiverem medidas menores que 90, lembrem, quando um ângulo tem uma medida menor que 90, nós chamamos ele de ângulo agudo. Então, se os 3 ângulos aí são agudos, nós chamamos ele de acutângulo. 3 ângulos menores que 90, acutângulo, ok? Então, vamos para o próximo. No próximo, nós temos o seguinte, ó. Classificação dos triângulos, segundo aí os seus ângulos, nós temos um ângulo de 90 graus. E quando nós tivermos um ângulo de 90 graus, lembrem, como é que é chamado o ângulo de 90 graus? Reto. Então, esse triângulo é chamado de retângulo, ok? Então, vamos ver o próximo. Nesse daqui, nós temos um ângulo. Observem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, um ângulo menor que 90, um ângulo menor que 90 e nós temos um ângulo maior que 90 graus. E o ângulo maior que 90 graus, nós chamamos ele de obtuso. Então, qual vocês imaginam que é o nome desse triângulo? É exatamente obtusângulo, ok? Um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, nós chamamos ele de obtuso. Portanto, o nome desse triângulo é obtusângulo. E agora vamos para os quadriláteros e seus elementos. Quadrilátero já está dizendo aí quantos lados nós temos no quadrilátero? 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos, ok? Então, nós temos aqui, ó, os vértices A, B, C, D. Nós temos aqui, ó, os lados AB, BC, CD e DA.
E temos os ângulos internos, que são representados por essas letras também, ok? Então, nós temos aí, ó, segmentos AB, BC, CD e DA, como eu já falei, são os lados do quadrilátero. Os ângulos AB, C e D são os ângulos internos do quadrilátero. Então, se nós colocarmos aqui, ó, aqui nós temos o quê? O ângulo interno, os ângulos internos desse quadrilátero. E o segmento AC, esse aqui, ó, esse segmento AC, cujas extremidades são dois vértices, ó, no extremo, no final e no início de cada um, ou no início e no final, são consecutivos, é uma das diagonais. Então, nós temos aqui, ó, uma diagonal e nós temos aqui BD, também é uma diagonal, ok? Essas são as diagonais do quadrilátero. E aí, os quadriláteros, eles podem ser classificados em paralelogramos, e nós vamos ver aí alguns tipos de paralelogramos. Primeiro, vamos ver a definição de paralelogramo. É o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, 2 a 2. Vejam, aqui nós temos, ó, um lado oposto ao outro lado, o lado DC é oposto ao lado AB, e eles são paralelos. Isso quer dizer o quê? Que a distância daqui, ó, é a mesma sempre em todo o paralelogramo. E aqui nós temos que o lado AD e o lado BC é paralelo, eles são paralelos, ó, a mesma distância, ó, a mesma distância, sempre a mesma distância, certo? Então, eles são paralelos, estão ali, paralelos um ao outro, perfeito? Então, se nós temos aí, ó, dois lados paralelos, opostos, nós temos o quê? O paralelogramo. E aí, nós temos alguns tipos especiais de paralelogramo, certo? Vamos ver aí. O retângulo, lá na definição de paralelogramo, lembra? Dois lados paralelos. Esse daqui é oposto a esse, está paralelo, e esse daqui é oposto a esse, também está paralelo. É o paralelogramo que tem os 4 ângulos retos. Os 4 ângulos são congruentes, ou seja, retângulo aqui, ó. Lembram lá? Ângulo de 90 graus é o quê? Um retângulo, ângulo reto, reto e reto. Então, a definição de paralelogramo desse retângulo é o quê? 4 ângulos retos, e são congruentes. E aqui nós temos um losango. A definição de losango é a seguinte, ó. O losango, ele tem os 4 lados com a mesma medida, ou seja, os 4 lados congruentes. Vejam, o retângulo, 4 ângulos retos, o losango, 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados iguais. Vamos lá, com a mesma medida. E aí nós chegamos ao quadrado, e vê o legal. O quadrado, ele tem como definição 4 ângulos retos, mas também tem como definição 4 lados com a mesma medida. Então, aqui nós temos, ó, nós temos o quadrado que tem a definição do retângulo, e o quadrado também tem a definição do losango. Ou seja, o quadrado é a definição dos dois juntos. Então, nós podemos aí, ó, é o paralelogramo que tem os 4 lados e os 4 ângulos congruentes, sendo que todos esses ângulos são retos, ou seja, tem 90 graus. E aí, a gente fazendo a junção dos dois, ó. Lembram lá do retângulo? O que é que o retângulo tem? 4 ângulos retos. E o que é que o losango tem? 4 lados iguais. Então, juntando os 4 ângulos retos com os 4 lados iguais, nós temos a definição aqui, ó, do quadrado. Ou seja, o quadrado tem os dois juntos, beleza? 4 ângulos retos, 4 lados iguais. Perfeito? Então, vamos para o próximo. E aí, os quadriláteros, nós temos o trapézio, certo? Passamos dos paralelogramos, agora chegamos nos trapézios. Vejam só a definição de trapézio. O trapézio é o quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. Veja, diferente do paralelogramo que tinha 2 lados opostos paralelos, os 2 e os 2, o trapézio só tem esses 2 aqui, ó. Esse daqui é paralelo a esse. Esse daqui é transversal a esse, não é paralelo. Por isso nós chamamos de trapézio, porque 2 dos seus lados são transversais. Trapézio, perfeito? E esses 2 lados paralelos aqui, ó, esse lado paralelo e esse lado paralelo, nós chamamos ele de bases do trapézio. Essa daqui é a base maior e essa daqui é a base menor. Vejam aí, esses 2 lados paralelos são as bases do trapézio, perfeito? Temos AB e CD, são as bases do trapézio ABCD, ok? Então, como eu falei antes, aqui a base maior, base menor, perfeito? No trapézio ABCD, temos AB paralelos a CD. Então, nós temos aqui, ó, esse daqui é paralelo a esse aqui. E aí, nós usamos essas 2 barrinhas aqui, ó, para dizer que são paralelos, perfeito? Então, vamos lá. E aí, nós temos 3 classificações para trapézios, como nós tínhamos as classificações dos triângulos. Lembrem lá dos triângulos. Aqui nós temos, ó, os 2 lados não paralelos deste trapézio têm suas medidas diferentes. Ou seja, ó, se esse lado daqui for com a medida diferente desse lado daqui, então, os 2 lados não paralelos, esse daqui é paralelo a isso, nós chamamos de base. Então, esse lado daqui e esse lado daqui tiver diferentes
medidas diferentes nós chamamos de trapézio escaleno. Medidas diferentes, escaleno. E se for igual, a gente chama de quê, ó? Se esse lado daqui tiver a mesma medida que esse lado daqui, ó, só virei ele para vocês verem que ele pode aparecer de várias formas diferentes. Esse lado daqui é igual a esse lado, tem a mesma medida, nós chamamos ele de isósceles. Lembrem que aqui é a base e aqui é a base, porque são as paralelas, perfeito? E aí ele pode ser também um retângulo, ele pode ser um trapézio retângulo quando ele tem aqui, ó, dois ângulos de 90 graus, ok? Então, trapézio escaleno, dois lados com medidas diferentes. Trapézio isósceles, dois lados com medidas iguais. E o trapézio retângulo, dois ângulos de 90 graus, ok? Beleza! Construindo polígonos no plano cartesiano. Vamos ver como Daniel desenhou um quadrado no plano cartesiano. Vejam só. Lembrem que o plano cartesiano, ele vai ter aí, ó, um eixo X, certo? Nós temos assim, ó, vamos desenhar um plano cartesiano. A primeira etapa desenhando um plano cartesiano, nós precisamos ter o quê? O eixo X e o eixo Y. Lembrem, aqui a distância deles tem que ser sempre a mesma. Se eu escolher 1 centímetro de graduação, eu tenho que colocar 1 centímetro em todos eles aqui, ó. Do 0 até 1 centímetro, do 1 até o 2, 1 centímetro e assim sucessivamente. Esse X aqui, ó, nós chamamos de abscissa e o eixo Y nós chamamos de ordenada. Pode aparecer em alguns exercícios da seguinte forma: o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, e o eixo das abscissas, que é o eixo X, ok? Então esse daqui nós chamamos de eixo X, abscissa, e esse daqui nós chamamos de eixo Y, o eixo das ordenadas, ok? Então a primeira coisa a fazer é o quê? É determinar um ponto. Vamos colocar um ponto em qualquer lugar aí, em qualquer vértice aqui do plano cartesiano. Então, Daniel escolheu o seguinte, ó. Daniel escolheu colocar o pontinho aqui. Então, ele tá, ó. Primeiro, toda vez que formos fazer um par ordenado, nós precisamos colocar primeiro o valor de x. Veja, o pontinho ele está localizado no número 3 e ele está localizado na graduação 2 do y. Então, 3, 2 é o par ordenado. Beleza? Então, vamos pro próximo. A segunda etapa, como queria um quadrado com medida de lado igual a 4 unidades de comprimento, marcou os outros 3 vértices que atendessem a esse requisito. Vamos lá. Esse quadrado, nós precisamos fazer esse quadrado com 4 lados, né, graduados. 4 medidazinhas aqui, ó. Então, eu tenho uma medida aqui, ó. Uma medida até o 4. Então, se eu quero 4 lados, então qual vai ser o outro vértice? Lembrem-se, um quadrado, ele tem o quê? 4 lados iguais. Então, eu preciso marcar 4 vértices, certo? Então, aqui eu tenho, ó, vou marcar 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser o meu outro vértice. Aqui o outro vértice e aqui o outro vértice. E aí eu finalizo com o meu quadradinho aí, ó. Terceira etapa, por fim, traçou as arestas, finalizando a construção, ok? E aqui lembrem, ó, aqui, ó, é o meu par ordenado. Esse pontinho, esse vértice, ele está localizado em 3x, 2y. Esse daqui está localizado em quê, ó? 3x, 6y. Esse aqui, 7x, 2y. E esse daqui, 7x, 6y. Sempre, não esqueçam, quando formos fazermos um par ordenado, primeiro o valor de x, depois o valor de y. Primeiro a abscissa, depois a ordenada. Perfeito? Então, agora, meu querido e minha querida, é com você. Dá um print na tela, escreve no caderno, responde e na próxima aula nós corrigimos. Essa é a terceira questão, quarta questão. E por hoje é só, meu querido, por hoje é só, minha querida. Um cheiro no coração, amados, e tchau!